10h16. Já lhe tinha falado que iríamos ficar a conhecer melhor a Associação Luís Pereira da Mota, que está no Concelho de Loures há muitos anos. Em estúdio tenho o José Maria, é presidente da Associação há 38 anos. José Maria, bom dia. Bom dia. Prazer pela sua visita à Horizonte FM. Começaria a nossa conversa por dar a conhecer quando e como é que surgiu a Associação Luís Pereira da Mota. A Associação Luís Pereira da Mota, com este nome, surgiu em 1915. Vamos fazer agora 100 anos com este nome. Mas, tal como diz a doutora Paula Assunção, que é uma historiadora que está a fazer uma pesquisa relativamente à história, em 1915 tratou-se apenas de uma alteração dos estatutos, porque já existia como uma irmandade em Loures. E em que zona de Loures propriamente é que está o nascimento da Luís Pereira da Mota? O nascimento da Luís Pereira da Mota surgiu mesmo na freguesia e Concelho de Loures. Como disse, com a implantação da República, as irmandades e as ordens religiosas tiveram que se adaptar, e esta teve a capacidade de fazer uma adaptação, adaptando-se à realidade social, como depois do 25 de Abril aconteceu o mesmo. Alterou os estatutos, os irmãos passaram a sócios, a mesa administrativa passou a direção e continua a ação de caridade. Nessa altura era fundamental, tal como ao longo da Primeira e Segunda República, quando a fome muitas vezes graçou no Concelho de Loures. E quais os objetivos da associação? Os objetivos transformaram-se com o 25 de Abril também, e é daquelas coisas boas que nos aconteceram a todos, pelo menos a mim que sou já um bocadinho cota em termos de idade, e também nas instituições, também o reflexo na sociedade, nos direitos das pessoas e naquilo que naturalmente foi fundamental que se alterasse. A Pereira da Mota também se alterou, mudou os seus estatutos e adaptou-se àquilo que é a realidade social. Portanto, e a solidariedade é o tema daquilo que é o trabalho do dia-a-dia de todos os profissionais da Pereira da Mota. Neste momento, a Luís Pereira da Mota não está só em Loures, na cidade de Loures? Estamos em Loures e na Apelação. Portanto, em Loures, com um equipamento ou vários equipamentos, portanto, que desde crianças em risco, jovens, famílias, idosos, na Apelação com idosos. Que tipo de serviços é que a associação presta? A associação tem procurado ao longo dos anos adaptar a sua intervenção às necessidades das pessoas. Portanto, os serviços que prestamos são aqueles que são, ou consideramos em cada momento, necessários para apoiar as pessoas que precisam desse apoio. Desde o apoio a crianças com as valências tradicionais, com creche familiar, creche pré-escolar, ATL, até aos centros de acolhimento para crianças em risco, que também temos em Loures, passando pelo apoio social, que nós hoje, portanto, somos responsáveis na freguesia de Loures, passando pela gestão do rendimento social de inserção também em Loures, passando pela cantina social, que infelizmente cada vez mais há pessoas com fome, e nós tivemos que também avançar para este projeto com o fornecimento de 120 refeições por dia, passando pelos idosos, que são muitos, tanto em centro de convívio, centros de dia, serviços de apoio domiciliário e lar. Portanto, todo este conjunto de atividades fazem o dia-a-dia da instituição. Com essa descrição, deixe-me perguntar, a associação neste momento serve dos 0 aos 100 anos? Eu penso que neste momento dos 0 aos 97, penso eu. Bastante abrangente. É bastante abrangente. Os mais pequenos entram na Luís Pereira da Mota em termos escolares e fazem aí a sua progressão? Os mais pequenos, portanto, entram quando os pais têm que regressar ao trabalho, portanto, normalmente a partir dos 4, 5 meses, e neste momento, em termos de crianças, podem lá continuar até aos 15 anos, portanto, dos 0 aos 15 anos. Temos
feito, e este ano avançamos com um projeto, o último ano avançamos com um projeto também na área da juventude, e portanto até aos 15 anos nós temos uma estrutura de apoio a esta camada populacional, a estes jovens. Quantos é que são os utentes que nesta altura a Associação Luís Pereira da Mota tem entre mãos? Crianças e jovens são mais de 500. 500, número certo não sei porque ele varia diariamente, mas deve estar nos 507, 508 diariamente. Idosos em lar são 199, idosos em centro de dia apoio domiciliário são cerca de 200. Em termos de cantina social servimos 120 refeições. O centro de acolhimento para crianças em risco infelizmente tem 16 crianças e tem sempre infelizmente a lotação completa, temos o apoio às famílias e o RECI, que abrange cerca de 600 famílias. Ou seja, muita gente a ser apoiada pela Associação Luís Pereira da Mota, uma IPSS. Exatamente, como cerca de 4.800 IPSS que existem no país. Uma IPSS com muitas listas de espera para entrar? Em todos os escalões ou só nos idosos? Todos os escalões. Aliás, um fenómeno que nós encontramos hoje que é preocupante, que é a falta de a baixa natalidade em Portugal, que leva a que, por exemplo, algumas IPSS que são nesta área da infância, neste momento tenham problemas de sustentabilidade, portanto, problemas dados por dois aspectos principais. Um, pela falta de crianças, e outro, pela baixa de rendimento das famílias. Hoje nota-se um fenómeno que é transversal a toda a sociedade e infelizmente vivemos uma crise que afeta as pessoas e as instituições, e normalmente as instituições são as que estão na linha da frente quando esta situação acontece, e notamos claramente hoje uma diminuição de receitas e um aumento de procura das famílias pela diminuição das receitas das próprias famílias. As instituições, a maior parte delas estão com algumas dificuldades, portanto, porque os financiamentos são os mesmos de há 4, 5 anos atrás, e as despesas subiram, são mais, portanto, porque há mais apoio, as receitas são menores por parte das famílias que têm menor rendimentos, e não tem sido fácil. Portanto, nós, aquilo que me parece que é um exemplo da nossa parte é que temos sido capazes de nos adaptar a esta realidade. Naturalmente, os trabalhadores têm a sua cota-parte de sacrifício, alguns deles, portanto, infelizmente também não veem os vencimentos aumentados há muito tempo, e os vencimentos são bastante baixos, portanto, nas IPSS, infelizmente. Portanto, temos que procurar receitas alternativas e fazer uma ginástica permanentemente para encontrar soluções para resolver os problemas, e naturalmente temos tido essencialmente uma coisa que é fundamental, que em tempo de crise é termos a capacidade para nos renovarmos e melhorarmos a qualidade do serviço que prestamos. Portanto, que isso é fundamental. E é aí que se insere o investimento que fizeram há bem poucos meses de cerca de 8 milhões de euros? Portanto, isto eu costumo dar o exemplo, e agora pego apenas num pequeno exemplo, que é do ATL. Portanto, nós tínhamos um ATL a funcionar numas instalações, portanto, uma espécie de uma cave, que é normalmente aquilo que acontece, que é o aproveitamento de espaços que muitas vezes não são propriamente os mais adequados. Tínhamos um funcionamento também tradicional, e de repente começámos a ver o ATL a ir por água abaixo, como se costuma dizer, com prejuízos em 2013 de 73 mil euros só nesta valência. E pôs-se a opção, como é que é? Portanto, vamos extinguir, ou o que é que vamos fazer? Extinguir, eram mais 13 pessoas, 13 postos de trabalho que estavam em causa. E a nossa preocupação é criar postos de trabalho, e temos este último ano, criámos muitos, criar postos de trabalho e não extinguir. Por outro lado, extinguir esta área significava um serviço que prestámos aos pais que deixávamos de prestar. Optámos por investir e chamaram-nos malucos, investimos umas centenas de milhares de euros, e posso dizer que hoje vai chegar um autocarro, só esse autocarro custou 100 mil euros, para podermos continuar a prestar um bom serviço ao ATL, às crianças neste caso, aos jovens e aos idosos também. E
investimos com o autocarro cerca de 400 mil euros no ATL. Só que a diferença é esta, é que passámos de 45 crianças no ano letivo 2012-2013, portanto, e estamos no ano letivo 2013-2014 com 140, porque não podemos ter mais, porque a lotação que nos permite é 140. Portanto, isto temos uma volta significativa. Portanto, em tempo de crise, a solução muitas vezes não é extinguir postos de trabalho, não é entrar naquele princípio miserabilista que toda a gente entra. Temos que investir, temos que criar melhores condições, temos que procurar qualidade, e as famílias precisam e os jovens agradecem. Esse investimento foi só para o ATL? Só para o ATL, só para o ATL. No ATL só? Só no ATL. Portanto, o investimento geral da associação também, considerando a compra de terrenos, infraestruturas, que aqui também é um disparate completo, portanto, que é uma IPSS ter que fazer infraestruturas para se ter a domínio público. Portanto, é um bocado uma coisa que é inconcebível, mas a realidade deste país leva-nos a isso. Considerando a cedência a domínio público de infraestruturas quase no valor de 2,5 milhões de euros, portanto, fora dos portões da associação, terreno e construção, nós investimos 8,5 milhões de euros nos últimos 3 anos. Muito dinheiro, um investimento grande em tempo de crise. Exatamente. E em termos de, por exemplo, um pai que esteja a ouvir a nossa conversa e que ainda não tenha escolhido um sítio para colocar o seu filho, em termos de pagamento, o pagamento é fruto, o valor a pagar é fruto do rendimento da família, ou tem um preço fixo? Infelizmente, um pai que esteja a ouvir, mesmo que vai inscrever, não vai ter hipótese de já no momento, porque há uma lista de espera significativa. Agora, os pagamentos na Associação Luís Pereira da Mota são de acordo com rendimentos. E quando eu falava há bocado nas dificuldades das IPSS, é que de facto os rendimentos são cada vez mais baixos. E, portanto, os pais muitas vezes acabam por optar pelas IPSS, mesmo assim retirando de colégios privados, porque as despesas são cada vez mais insuportáveis ao seu bolso, não é? E, portanto, recorrem das IPSS, e da Pereira da Mota é um exemplo nesse aspecto. Pereira da Mota e aquilo que eu conheço das instituições deste Conselho, que houve também uma série de equipamentos que entraram em funcionamento neste último ano, no último ano, 2 anos, também de excelente qualidade de IPSS neste Conselho. 38 anos à frente da instituição, já passou por tempos de crise, tempos do que se chama vacas gordas. Nesta altura de crise, como é que se reinventa para conseguir angariar fundos para estabilizar a associação? Aqui há tempo dizia a um amigo meu, portanto, que é um bocadinho meu conselheiro, portanto, que é um indivíduo que foi presidente da Assembleia Geral da Pereira da Mota, que eu estimo muito, o Dr. Germano Marques da Silva, disse assim: doutor, eu estou aqui há 38 anos, se calhar já estou a tempo demais. E ele dizia-me: não, o tempo não se mede pelo tempo, o tempo mede-se pelas ações. Há quem esteja um ano e que se calhar está há tempo demais, portanto mede-se pelas ações. Isto a propósito de que, de facto, tenho tido a capacidade de me rodear de excelentes pessoas na direção, e tenho essencialmente a sorte de ter excelentes profissionais na Pereira da Mota. E esses profissionais e estes elementos que me têm acompanhado na direção são um fator fundamental para ultrapassarmos as situações de crise. Portanto, tal como eu, têm alguma loucura, portanto, que nos leva a reinventar todos os dias aquilo que é fundamental para que a associação sobreviva. E, portanto, eu dado pequenos exemplos, portanto, nós aqui há tempo precisávamos de carros, portanto, porque infelizmente ou felizmente nós precisamos ter permanentemente na rua dezenas de carros para apoio domiciliário, para serviço aos hospitais, para consultas, para tudo aquilo que são os serviços do dia-a-dia, transportes de crianças, e os carros custam muito dinheiro. Aliás, já depois só também um disparate da legislação que também, já agora, se não se importar, é de referir. Claro. Mas ainda esta campanha, a esta situação, nós não tínhamos dinheiro para comprar carros, e surgiu-nos uma ideia que é, mas espera aí, às vezes a gente vê carros parados, portanto, que não servem para nada, as pessoas têm-nos no quintal ou na garagem, podem-nos dar o carro. E lançámos essa campanha de mais quilómetros à solidariedade,
portanto deu uma vida útil ao seu carro, que ele vai gostar também, com certeza, de ser útil aos outros. Por exemplo, ainda há menos de um mês recebemos portanto nós já recebemos, 6 carros nessas condições. É óbvio que não são carros novos, mas eu só dar um exemplo. Para nós não nos interessa que o carro seja novo ou velho, o que nos interessa é que o carro cumpra a sua função, e o facto de ser velho, muitas vezes ele está em estado excelente. Nós recebemos um carro com 30 mil quilómetros que tinha 20 anos, portanto o maior trajeto que fez foi de Loures à Ericeira. Foi um carro excelente, claro. Portanto foi uma ação lindíssima deste casal que fez esta doação, e as outras pessoas também. Portanto, muitas vezes querem mudar de carro, dão-lhe 200 ou 300 euros. É muito para algumas pessoas, de facto, a situação económica assim obriga que as pessoas tentem, de facto, todos os meses angariar algum dinheiro para a sua vida de dia a dia, mas para muitas pessoas 200 euros, preferem ver o carro a circular de forma útil. Situações como campanhas, por exemplo, de ações solidárias, que nós precisávamos comprar equipamento e não tínhamos dinheiro, realizámos cerca de 200 e tal mil euros, portanto, numa campanha de ações solidárias, portanto, em que mais de 50% as pessoas ofereceram essas ações. Portanto, as pessoas são solidárias, portanto, também têm que sentir que as obras, para que elas são solidárias, têm objetivos concretos, são obras que têm o objetivo de apoiar as pessoas e acreditam nelas. Se não acreditarem, então também não vale a pena. E esta é a capacidade que nós temos de nos reinventarmos no dia-a-dia, coletivamente, tanto direção como colaboradores. É um dia-a-dia mesmo, não é? É. Todos os dias têm que repensar o que é que vão fazer no dia a seguir. Sim. Mas já agora, portanto, aquela questão que havia sobre o transportes. Nós, infelizmente, como em muitas coisas, e a Associação teve esse exemplo nos projetos que fez, temos legislação mais avançada do mundo para um país que está na situação que todos nós conhecemos. E os casos dos transportes escolares é um exemplo. Nós temos autocarros, os autocarros das IPSS, comparativamente com os autocarros de qualquer empresa de transportes, enquanto que a Barraqueiro, agora peço desculpa, portanto, falar no nome, ou qualquer outra empresa, pode ir comprar aula no autocarro com 30 anos e ainda usar outros 30 e fazer não sei quantos milhões de quilómetros. A Associação Pereira da Mota, como qualquer outra associação, se tem um autocarro novo, mesmo que esse autocarro, ao fim de 16 anos, tenha 100 mil quilómetros e esteja em excelente estado, já não o pode usar. Isto é um disparate completo. É um disparate que se faça um investimento, como a IPSS tenha que fazer um investimento enorme, como nós fizemos agora de 100 mil euros para comprar um autocarro, e daqui a 16 anos, mesmo que ele tenha só 100 mil quilómetros e esteja como novo, já não pode ser usado. E não tem apoio extra para adquirir essas viaturas? Não. Portanto, é uma legislação completamente restritiva, que devia haver, sim senhor, fiscalização apertada, inspeções rigorosas. Agora, por ter 16 anos, não faz sentido. Portanto, é um disparate que vivemos neste país, como outros disparates que levam a que nós tenhamos na situação económica em que estamos, não é? E essa situação traz grandes dificuldades para uma instituição que tem tanta gente para transportar. Exatamente. Falamos agora há pouco falava que a associação cobra dos 0 aos 100 anos, já falamos dos 0 aos 96, e alguma coisa que eu li sobre a associação falava do cruzamento intergeracional que acontece com várias iniciativas e quase diariamente na associação. Que tipo de cruzamento é este? Nós temos a sorte, e quando digo nós, falo no coletivo, portanto todos nós, trabalhadores, dirigentes e utentes, temos a sorte de estar numa instituição onde há várias áreas de intervenção, e a existência dessas várias áreas de intervenção permite, de facto, esta relação mais próxima das pessoas, dos utentes, das pessoas no seu geral, e este aspecto da ligação de crianças e idosos é fundamental, especialmente para as crianças. Muitas crianças que nós no dia a dia já não têm avós, ou se às vezes os avós estão longe, e esta relação e esta referência da pessoa idosa muitas vezes não é vista, portanto, pela criança, vista de uma forma se calhar não correta, portanto, como deveria ser. O aspecto físico e termos as instalações da infância e dos idosos no mesmo local permite-nos que no dia a dia
haja, por exemplo, idosos que são padrinhos de salas do pré-escolar e da creche, haja crianças que participam e colaboram e frequentam os ateliês da área de idosos, e haja, por exemplo, trabalhos excelentes que se fazem no dia-a-dia, que, como é o exemplo, por exemplo, uma ala do lar que está decorada com quadros lindíssimos, com telas lindíssimas, feitas por crianças dos 3 aos 5 anos e idosos. Isso é para os idosos é bom, porque tem ali a criança que lhe dá algum ritmo diário, e para a criança vai beber a informação que a idade traz, não é? Os idosos têm experiências lindíssimas, são um poço de sabedoria, portanto, normalmente têm histórias de encantar que muitas vezes não contaram aos netos porque não estiveram ou porque estão longe, e é uma oportunidade desta relação ser profícua, portanto, tanto para idosos, porque revivem de facto alguns momentos que não pensaram reviver, e crianças que bebem um bocadinho esta sabedoria e esta capacidade que têm os idosos de paciência, até de sabedoria, que é fundamental que não se perca. E tem aqueles encontros do conto da história, do idoso contar como era antigamente. Os idosos, o avô ou a avó tinha tempo para contar aquela história ao neto. São as histórias, são o teatro, são as tunas, portanto, há toda esta ligação permanente entre idosos e crianças. Portanto, como disse, nós temos excelentes grupos de contadores de histórias e grupos de teatro com os idosos, naturalmente grupos de idosos, que no dia-a-dia, portanto, têm uma atividade extremamente importante nesta relação, tanto com as nossas crianças como com outras instituições. Que tipo de atividades é que a associação tem com frequência? Atividades, portanto, para já, primeiro cumprimos aquilo que são os planos de atividades que são definidos anualmente. Portanto, na área da infância, portanto, é feito um plano de atividades para o ano letivo, e, portanto, ele é cumprido, e, portanto, eu, se estivesse aqui a falar das atividades, estava aqui uma manhã inteira e era enfadonho para as pessoas que estavam a ouvir. Mas está, de facto, a preocupação de procurar um conjunto de atividades que estimule naturalmente o desenvolvimento e que também tenham um aspecto lúdico, que é fundamental para as crianças e jovens. Para os jovens especialmente, é feito durante o ano letivo, é muito centrado no aspecto lúdico e no aspecto pedagógico. Temos excelentes professores de apoio na instituição, portanto há aquilo que é o apoio escolar, que hoje também é fundamental para os alunos, até neste caso até ao 5º ano. Nos idosos também há um plano de atividades, portanto eu costumo dizer, portanto, os idosos estão sempre em festa, portanto nós temos bons animadores, portanto, tanto na apelação em Santa Tecla como em Louros, animadores socioculturais, e que desenvolvem um excelente trabalho com os idosos também nesta área. E a animação, portanto, não é apenas festa, portanto, a animação é estar no dia-a-dia com os idosos, portanto, estimulá-los, nem que seja a visitar um acamado, ler-lhe uma história, portanto, este tipo de animação. Há a animação de massas que nós fazemos, na animação de massas com os idosos, os passeios semanais ou mensais, as atividades, a ginástica, o movimento, os ateliês das várias áreas, o teatro, as tunas, portanto, tudo isso são atividades normalmente de massa, mas temos aquelas atividades mais direcionadas para aqueles que pela dependência ou pela própria dependência, seja ela física, seja ela mental, portanto necessitam de ser estimulados. Isso também o fazemos. Há pouco falávamos dos mais novos que têm os lugares todos preenchidos. Nos mais idosos, com a população a envelhecer, também calculo que as vagas ou sejam poucas ou nenhumas. Nenhumas. Neste momento, nós, infelizmente para as pessoas, nós inclusive encerramos as inscrições há uns meses atrás,
pela falta de capacidade que tínhamos para dar resposta às pessoas e estar, como tínhamos uma lista de espera tão grande, nós estarmos a continuar a receber inscrições, estávamos a defraudar as próprias expectativas das pessoas. E portanto, e as pessoas quando fazem uma inscrição estão desesperadas, naturalmente, precisam desesperadamente, ou as próprias pessoas ou as famílias, de uma solução, e nós não lhes estávamos a dar, e então preferimos fechar as inscrições. Neste momento, estamos essencialmente a dar resposta ainda àqueles que estão inscritos, e são muitos. Estamos a dar resposta às situações da linha de emergência social. Portanto, nós temos, por exemplo, na apelação, 50% dos utentes, e são muitos, são 65 utentes, são das vagas, 50% das vagas são reservadas para a Segurança Social para dar resposta à emergência social. Portanto, hoje há idosos em risco. Portanto, infelizmente, ou felizmente por um lado, infelizmente por outro, felizmente há muita atenção e muito sistema de proteção em relação às crianças, mas hoje os idosos, infelizmente, não têm grandes sistemas de proteção. E nós encontramos no dia-a-dia muitas situações de idosos que nos parecem, infelizmente, maltratados por filhos, expoliados dos seus bens, postos na rua muitas vezes, ou abandonados. Portanto, isto é um drama que se vive. Nós temos reservado um conjunto muito grande, cerca de 50% das camas para essas situações. Viver com esse tipo de situações ao longo de 38 anos não deve ser fácil. Vamos continuar a nossa conversa já a seguir. Vamos fazer só uma curta pausa. Apenas 16 minutos para as 11 da manhã. Continuamos a conhecer a Associação Luís Pereira da Mota. Tenho em estúdio o presidente da Associação, José Maria, está à frente da Associação há 38 anos. E, José Maria, ao longo de 38 anos, falávamos há pouco dos idosos e da problemática que os acompanha nos últimos anos de vida. Histórias não hão de faltar e, provavelmente, coisas que não se esquecem nestes 38 anos de situações que doem no coração? Eu dizia aqui há pouco tempo para uma técnica, portanto a minha diretora técnica, dizia-lhe, felizmente ainda tenho a capacidade de me emocionar. Portanto, no dia em que deixar de chorar ou deixar de me emocionar, não estou a fazer nada na instituição. Portanto, nós no dia-a-dia vamos evoluindo naturalmente. Às vezes temos que ter, não é ser insensíveis, mas temos que ter a capacidade para distinguir entre aquilo que é o que são a emoção que nos surge à flor da pele e aquilo que é a realidade ou que temos que fazer para ultrapassar aquela realidade. E ao longo dos anos não tem sido fácil, portanto não tem sido fácil. Eu lembro-me dos momentos em que era elemento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e aquilo que me metia muita impressão era ter que levar crianças, por exemplo, a Viana do Castelo. Portanto, quando digo a Viana do Castelo, digo a Tomar ou digo à guarda. Portanto, como é que retirando uma criança da família e pondo-a a centenas de quilómetros de distância se podem manter alguns laços ou da família alargada ou de outra, quando a perspectiva é sempre o regresso e lutamos por isso, o regresso à família, desde que haja condições para ser ultrapassado aquilo que levou à sua retirada. E esta frustração levou-nos a reinventar e a procurar soluções e, portanto, criámos um centro de acolhimento para crianças em risco. Portanto, as nossas vivências no dia-a-dia, portanto, levaram a que sempre que há necessidade, nós tenhamos reinventado soluções e procurado intervir para resolver os problemas. Só há uma coisa que neste momento ainda me sinto com alguma frustração. Estou a dizer, ao longo dos anos, eu penso que tanto eu como todos nós que trabalhamos na associação, conseguimos sempre dar resposta àquilo a que nos metemos mãos. E conseguimos dar sempre resposta às pessoas em cada momento que elas precisaram. Nem sempre, se calhar, exatamente aquilo que as pessoas precisavam, porque também não temos o poder infinito de resolver os problemas, não temos nenhuma varinha mágica para resolver os problemas. Somos pessoas também, como todos os outros, mas procuramos fazê-lo. Agora, há ainda hoje duas situações que se me partem o coração por não conseguirmos ainda resolver. Uma delas é esta questão dos idosos em risco. Acho que é fundamental e é necessário que cada vez mais trabalhemos e a sociedade trabalhe em criar estruturas para apoiar idosos que
também como as crianças são maltratadas nas suas casas, no seio da família ou no seio da comunidade, e é preciso muitas vezes encontrar soluções para eles, e é preciso criar centros de emergência para os acolher em cada momento, e nós ainda não temos capacidade para o fazer, assim como os deficientes no nosso concelho. Os deficientes no nosso concelho, embora com muito esforço por parte da CRIACIL, que é uma instituição de deficientes, mas com muita falta de meios, muito boa vontade, mas falta de meios, não tem conseguido levar por diante projetos de apoio a esta camada da população. Tenho muita pena que nós, na associação, não tenhamos ainda conseguido também encontrar soluções para esta área, porque os nossos deficientes, infelizmente, vão para os outros concelhos para ser apoiados, e em Louros não há estruturas de apoio. Nunca sabe, o futuro dirá, e se um dia eu e as minhas equipas ainda conseguirmos levar por diante este projeto, não deixaremos de o fazer. Esses são problemas, são dores do dia-a-dia que ao fim de 38 anos a lidar com elas ainda se levam para casa? Não, consigo fazer uma coisa extremamente importante, não deixando de responder às 4h01 da manhã telefonemas para encontrar soluções para situações que são postas, portanto isto é em casa naturalmente, mas há uma coisa que é fundamental e que normalmente aos profissionais, eu e aqueles que também na associação nos dedicamos à formação dos nossos colaboradores, procuramos é que haja capacidade para separar aquilo que é a vida profissional daquilo que é a vida pessoal. E quando um técnico ou um dirigente não é capaz de o fazer, aí também não é capaz de fazer um bom trabalho. Portanto, nós, não deixando de levar para casa, não fazemos com que em casa a nossa vida seja pautada por estes problemas. Tem que haver, como digo, sensibilidade, disponibilidade, mas temos que ter a capacidade para dormir, mesmo sendo acordados às 4h01, como fui desta semana. Portanto, e esta tem que ser a nossa postura. Estamos quase a chegar ao final da nossa conversa e agora ia-lhe fazer um desafio. Se o telefone do José Maria tocasse agora e lhe dissessem: tenho aqui uma verba considerável que disponibilize para a associação, qual era aquele projeto que iria avançar desde já? Um destes dois. Portanto, de preferência, naturalmente, a parte dos deficientes. Portanto, porque mesmo mal, mas ainda conseguimos dar resposta às situações dos idosos. Agora, dos deficientes, não. E, embora nós estamos a integrar nos nossos equipamentos crianças com necessidades educativas especiais e crianças deficientes, mas não temos, de facto, um trabalho especializado nessa área. E é fundamental porque nós está-nos a chegar à porta, ou estão-nos a bater à porta as famílias que, pela idade, já não podem tratar dos seus deficientes. Estamos a falar de deficientes na casa dos 50 e tal anos, em que os pais, que eram os tratadores, já não conseguem perspectivar o futuro deles. E estamos a bater à porta e nós não temos capacidade para os acolher. E era isso que eu fazia. Essa falta de capacidade tem a ver com infraestruturas, tem a ver com pessoal? Tem a ver com as duas? Tem a ver com meios financeiros para criar equipamentos e equipas técnicas adequadas àquilo que são as necessidades desta camada da população. E a Associação Luís Pereira da Mota, os contactos, se alguém quiser ajudar efetivamente nestes projetos? Portanto, a Associação Luís Pereira da Mota, portanto, toda a gente sabe, portanto, em Louros, portanto, penso que basta chegar a Louros ou basta ir, não vale a pena estar a dar o número de telefone aqui porque ele é público e toda a gente sabe, mas estamos sempre abertos às pessoas e é fundamental. Aliás, posso dizer que uma parte deste esforço que foi feito na criação de equipamentos, no trabalho que temos desenvolvido, também tem sido suportado por particulares. Felizmente temos tido bastantes ajudas. Infelizmente, nem todas as ajudas que eram fundamentais. E há aqui uma coisa que me choca profundamente, é que pessoas de Louros, que ao seu lado têm instituições que fazem excelente trabalho. Estou a falar da Santa Casa de Misericórdia de Louros, estou a falar da Pereira da Mota, estou agora a falar só de Louros, como de outras aqui à volta, vão doar os seus bens à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa.
Sim, senhor, é uma instituição importante e necessária e faz um excelente trabalho, mas à porta, ao seu lado, há quem necessite e quem precisa de apoio também. E isto dói-me o coração quando vejo as pessoas fazerem isso. Portanto, é só um alerta. Olhem para o lado. E quando digo olhar para o lado, não é para a instituição, até para o vizinho do lado. As pessoas são muito egoístas, portanto, muitas vezes podíamos resolver as coisas dando um bocadinho de nós, portanto, na ajuda a um idoso, na ajuda a uma pessoa que precisa desse apoio, que às vezes são 5 minutos, portanto, e resolvem-se às vezes problemas de uma forma muito simples. Uma campanha que vai continuar aberta é Dê Mais Quilómetros à Solidariedade. Já sabe, se tiver uma viatura a mais ou que se queira desfazer dela, então contacte Luís Pereira da Mota, é isso, não é? Portanto, também, além das campanhas, dessa campanha também há quem quiser ajudar, também hoje há pessoas, nós às vezes ouvimos dizer, pessoas, não sei o que é de fazer ao meu tempo. Isto não é Pereira da Mota não tem um banco de tempo, mas tem um excelente grupo de voluntariado, portanto tem hoje pessoas que desde o colinho ao bebé, portanto na Casa da Palmeira, até à conversa e a ler uma história, um livro a um idoso que está acamado, ou o acompanhamento, ou o apoio a atividades várias. Nós temos hoje um grupo de quase 30 voluntários e que naturalmente estamos sempre abertos a receber mais pessoas que, tendo muito tempo, não sabem o que é que lhe há de fazer. Também o voluntariado é fundamental, fundamental para o bem-estar. Não é para substituir profissionais, porque de facto não temos essa postura, mas um profissional tem as suas tarefas. Agora, não pode estar sempre com a pessoa, com o utente, sempre com a criança, sempre com o idoso. E há crianças que precisam de facto de um apoio do individual. É o que eu dizia há bocado, um colinho. Há idosos que precisam de uma companhia. Há pessoas, nós temos em Santa Tecla, quase 50% não têm visitas. E quando fala visitas, fala uma visita por ano. Portanto, isto é dramático, isto é imoral que aquela gente esteja ali metida, portanto, num equipamento onde ninguém os vai ver. Portanto, os voluntários é para isso, não é para suprir dificuldades de pessoal, que felizmente temos bons profissionais e muitos profissionais. São como que uma substituição à visita familiar. Exatamente. Gostaria que deixasses aqui uma última palavra, ligado como está tanto aos idosos como aos mais novos. Agora, como é que olha para este país? Portanto, como olho para este país, portanto, vários olhares como cidadão, portanto, com preocupação, porque também tenho um filho desempregado, portanto, é mais um licenciado no desemprego, portanto, o que é imoral, tanto depois deste país gastar dinheiro em licenciaturas, as pessoas não têm perspectivas profissionais, têm que se ir embora, como dirigente de uma instituição, preocupado naturalmente com as pessoas, porque as pessoas cada vez estão pior, vivem mal, necessitam cada vez mais de apoio, e nós vemos o Estado cada vez mais a dissociar-se e a divorciar-se daquilo que é a sua função, que é apoiar, portanto, os cidadãos deste país que cada vez estão mais esquecidos. E preparado para mais uns anos de luta? Isto, como diz o outro, portanto, eu lembro das frases de 25 de Abril, a luta continua. Agora, se a vitória é certa ou não, isso não sei. Para já, portanto, completar este mandato, que faltam 2 anos e meio para completar este mandato, e depois logo se vê. José Maria, foi um gosto tê-lo aqui, ficar a conhecer mais da Associação Luís Pereira da Mota. Agradeço-lhe a visita e marcamos um encontro para... O prazer foi meu e obrigado por esta oportunidade também para divulgar aquilo que é a nossa intervenção, que, como disse no princípio, é a intervenção que muitas instituições neste país fazem no dia-a-dia, nos seus locais, nas suas terras, nas suas comunidades. Ficamos assim a conhecer melhor a Associação Luís Pereira da Mota, que está no Conselho de Loures, e contei com a presença do presidente da associação, o José Maria, está ali na liderança da associação há 38 anos.